Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à terceira aula do segundo módulo. Rezemos, inicialmente, pedindo a graça de Deus com o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Rezemos juntos. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, continuando agora neste segundo módulo, estamos aqui vendo o projeto de Deus no período veterotestamentário. Fizemos ali um rápido sobrevoo sobre o livro do Gênesis e encerramos a última aula mencionando o capítulo 11 do livro do Gênesis, o qual tem aquele texto famoso que se trata sobre a Torre de Babel. E depois, na sequência, nós teremos então, no capítulo 12 do Gênesis, aquele brilhante momento do chamado que Deus faz a Abraão para ser o nosso primeiro pai na fé, né? A Sagrada Escritura, mais uma vez, nos acompanha, né? Bom cristão, sempre tem uma Bíblia aí do seu lado, para que você possa constantemente beber de Deus através da Sagrada Escritura. Exatamente isso que eu disse. O cristão que tem fé, que reza, que começa a criar intimidade com Deus a partir do seu espírito, toda a Sagrada Escritura, cada página que é lida pelo bom cristão, ele consegue beber das graças de Deus pela Sagrada Escritura. Comece a ter esse hábito, um hábito bom, tá? Seja na parte noturna, como eu já bem indiquei, ou em outras partes do dia. A Sagrada Escritura nunca deve cansar nenhuma pessoa. Como eu já bem disse, ela é um tesouro inesgotável da graça de Deus. Aprenda isso, cristão. Sagrada Escritura é Deus que se revela por ela. Às vezes Deus está lá, na palavra de Deus, querendo falar algo para a sua igreja, para os seus filhos, e por vezes, talvez, este ou aquele cristão não tenha ainda este hábito bom de ler a palavra de Deus todos os dias. Eu, para ser sincero, amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é um guia esplendoroso na vida da igreja, na vida de todos, e eu também tomo posse desta mesma direção que a palavra de Deus nos dá a cada dia, tá? Por isso fica aqui a minha motivação a você para este momento, né, de solidificação da fé cristã na sua vida interior. Estamos falando agora do chamado que Deus fez a Abraão. O capítulo é 12 do livro do Gênesis e vou ler aqui, fazendo uma leitura dinâmica com alguns versículos para que a gente junto possamos assim ruminar, né? Ler e rezar junto e aprendermos também para o crescimento da nossa vida espiritual. Capítulo 12 do Gênesis diz: vocação de Abraão. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei, engrandecerei teu nome, será uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por ti serão benditos todos os clãs da terra. Olha que aliança importantíssima. Por Abraão serão abençoados todos os clãs da terra. Abraão partiu como lhe disse o Senhor, e Ló partiu com ele. Abraão tinha 75 anos quando deixou Harã. Abraão tomou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham reunido e o pessoal que tinham adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã e aí chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar santo de Siquém, no carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nesta terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: é à tua posteridade que eu darei esta terra. Abraão construiu aí um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Daí passou à montanha, a oriente de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu aí um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois de acampamento em acampamento, foi para Neguebe. Olha que interessante. Observem bem se de fato, nestas nossas aulas, já não podemos ali nos tornar pessoas mais íntimas ainda com a fé em Deus nosso Senhor. Repare que história belíssima. Abraão, nosso primeiro pai na fé, é chamado por Deus. E eu quero que você observe bem que quando Deus chama Abraão, Abraão ainda não tem consciência clara para onde ele vai ser levado por Deus. E de fato é assim que acontece com as coisas sagradas. Por vezes, quando Deus ele quer direcionar a sua igreja, quando Deus quer direcionar todos os seus filhos, deve haver então um elo de confiança. Que elo é esse? Não é difícil de entender. Se acreditamos de fato que Deus tudo pode, e Ele é o Senhor do universo, aprendemos que Deus ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ou seja, Deus é o único que tem conhecimento das coisas futuras, nada além dele. Somente Ele conhece o futuro. Você poderia perguntar, olha, mas, ou poderia dizer, melhor dizendo, você poderia dizer, alguns profetas do Antigo Testamento, alguns heróis bíblicos, eles inspirados, eles profetizaram coisas que aconteceram. Como que isso acontece? De fato, quando um profeta, ele cria intimidade com Deus, então é o próprio Deus que fala pela boca dos profetas. Então não fica difícil de compreender que aquilo que um profeta de Deus fala a respeito de um tempo futuro, de fato acontece. Por quê? Porque de fato foi a boca de um ser humano que anunciou, mas esse ser humano foi inspirado por Deus. E Deus, conhecendo o futuro, Ele anuncia coisas futuras. Por este dado, é de grande importância saber que devemos, a cada dia de nossas vidas, confiar cada vez mais no que Deus nos comunica, nas promessas que Deus faz a cada um de nós. Abraão, na história veterotestamentária, ele é um grande exemplo para a nossa fé. Sem saber a terra que lhe esperava, Abraão, ele acredita em Deus.
Abraão, ele tem fé naquilo que Deus disse a ele. Abraão disse sim a Deus quando percebeu que de fato ele poderia receber uma nova vida e ter uma bênção, não somente para a vida dele, mas para toda a sua casa e toda a sua posteridade. Quando Deus ele chama Abraão, então ele se lança nos caminhos de Deus. Ele acredita que aqueles caminhos propostos por Deus são muito melhores, infinitamente melhores do que aqueles caminhos que o próprio Abraão poderia ele mesmo ter escolhido para a vida dele. Isso é muito importante a você que está ouvindo essa aula. Aprendamos na história bíblica, sobretudo neste contexto, a partir de Abraão, como é importante aprendermos a confiar e ter fé nas coisas sagradas de Deus. Quando Deus propõe algo aos seus filhos, não tenha medo de fazer. Faça assim como fez Abraão. Abraão separou a sua parentela, pegou a sua mudança e se colocou a caminho. Dá para você imaginar uma coisa dessa, uma cena dessa? Um homem que estava locado numa terra e de repente Deus diz: sai daí e vai para onde eu te mandar. A história bíblica de Gênesis 12. E de repente aquela pessoa ouve a voz de Deus, confia, acredita que Deus, conhecendo todo o futuro, Deus que criou todo o cosmos, Ele sabe realmente onde vai levar e conduzir os seus filhos. Abraão, então, ele não tem medo de fazer um pacto, uma aliança com Deus. E por isso, como eu bem disse no início dessa aula, em vários documentos, Catecismo da Igreja Católica, que estamos aqui consultando com frequência, outros tantos documentos mais, todos eles, sempre quando mencionam a figura de Abraão, por vezes nós encontramos Abraão, o nosso primeiro pai na fé. Por quê? Porque ele foi o primeiro que acreditou nas promessas de Deus. E aquilo que Deus promete a Abraão, então, vai começar a acontecer em sua vida, paulatinamente, aos poucos, né? Abraão recebe de Deus uma promessa de bênção para a sua posteridade, os filhos e os demais. E em dado momento da vida de Abraão, nós bem sabemos que haverá alguns momentos de desconfiança. Por quê? Porque aquele casal, Abraão e Sarai, por N motivos, podemos dizer, eles, no início da vida deles, era um casal estéril, não tinham filhos. E em dado momento da vida, tanto Abraão como Sarai, eles vão ter aquela dúvida sobre a sua posteridade. Quem é que vai ser, né, a nossa posteridade, se nós não podemos ter filhos? E é interessante esses detalhes, porque nós vamos observar que nos parece que quando Deus nos chama e acreditamos em Deus, mesmo assim, Deus por vezes, Ele oferece tipos de provas aos seus eleitos. Assim também Ele fez com Abraão e Sarai. Em dado momento da vida deles, pode ser que tiveram dúvida
Sarai e Abraão estéreis até em idade avançada. Cadê nossa posteridade? Que Deus falou? Uma prova. Aliás, bem dizendo, uma prova de fogo. Porque tinha saído da sua terra, da sua parentela, e agora estava rumo onde Deus indicou. E por enquanto, em certa altura da vida de ambos, nada de filhos. Onde está a posteridade de Abraão e Sarai? Detalhes importantes para a história bíblica e a história da salvação. Vamos aprender esses novos detalhes interessantíssimos na nossa próxima aula. Não perca, vamos ver como que Abraão se sai dessa. Ele e sua esposa ainda não têm filhos, idade avançada. E Deus disse que iria abençoar a posteridade deles. Vamos ver juntos na próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.